Amém. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça, meu Deus, por mais essa oportunidade de estarmos em sua casa, meu Deus, para te louvar, render graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus. Nós te louvamos, Senhor Jesus, pedimos perdão por tudo que falamos, pensamos, fizemos, ouvimos, Senhor Jesus, nesse dia que não foi do teu agrado. Meu Deus, eu peço, fala aos nossos corações, através do louvor, através da palavra, Senhor Jesus, que será ministrada neste lugar, meu Pai. Nós estamos sujeitos a Ti, sujeitos à Tua vontade nas nossas vidas, nós te louvamos, meu Deus, rendemos graças ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abrindo para minha Bíblia vai ser o João. Então, galera, nosso tema de hoje, o tema de hoje é como ser guiado pelo Espírito Santo. Semana passada a gente estava na live aqui e a Suelen, ela colocou aí: nossa, pessoal, vocês poderiam falar sobre andando no Espírito. Andando no Espírito. Eu achei muito interessante esse tema, né? Porque é um tema muito importante para a nossa vida. Como andar no Espírito, como ser guiado pelo Espírito. E você falou, o meu tá ligado. Fala mais próximo, né? Senão... Ah, não, bacana, fechou.
e como ser guiado pelo Espírito Santo. Esse é um tema muito importante para nós e eu creio que nós devemos realmente estar buscando conhecer mais a palavra, conhecer mais o Espírito Santo. E antes de te falar como ser guiado pelo Espírito Santo, eu quero te falar a forma errada de ser guiada pelo Espírito Santo, a forma errada de se relacionar com Deus. E eu tenho um livro lá em casa que é Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, do Kennedy Reagan, e lá ele aprendeu a forma errada de se relacionar com Deus. Qual que é a forma errada de se relacionar com Deus? Lá, a expressão que eles usavam era assim: vou deitar fora uma porção de lã. Deitar fora uma porção de lã é quando você ora assim: Pai, se você quer que eu faça isso, faça com que aquilo aconteça para mim. Faça com que aquilo aconteça. É quando você pede um sinal para Deus. Kennedy Reagan, ele recebeu uma vez, ele recebeu uma proposta para pastorear uma igreja no Texas. E ele foi e disse o seguinte para Deus: Senhor, se eu for eleito com 100% dos votos, eu vou entender que é a tua vontade de eu pastorear aquela igreja. E ele foi lá para a eleição, e ele foi eleito com 100% dos votos. E ele começou a pastorear aquela igreja. Mas mesmo assim, passando algum tempo, ele percebeu que ele não tinha feito a vontade de Deus. Ou seja, ele deitou fora uma porção de lã. Por que é errado a gente orar dessa forma? Por que é errado a gente deitar fora uma porção de lã? Por que é errado a gente pedir sinais para Deus? Porque a gente orando dessa forma, a gente passa muito menos tempo em oração. A gente não precisa ficar esperando Deus, não precisa ficar passando muito tempo com Deus, muito tempo a sós com Deus. E também, às vezes até mesmo deixamos de jejuar por estar pedindo esses sinais visíveis aí. Muitas vezes a gente ora assim porque muitas vezes a gente precisa ver algo visível para a gente crer. A gente precisa ver para crer. Mas a verdade é que nós precisamos confiar em Deus, mesmo se não estivermos vendo nada. Um exemplo que nós temos está lá em João, do 20, 25 ao 29. Foi quando Tomé, quando os discípulos chegaram para Tomé e falaram: nós vimos Jesus Cristo. Se quiser, você pode ler aí para mim, João. Está lá em João 20, do 25 ao 29. O João vai abrir para mim e ele vai ler para a gente. 25 ao 29? Isso, João 20, do 25 ao 29. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Olha para você ver que forte. Tomé, os discípulos, eles chegaram para Tomé e falaram: nós vimos Jesus Cristo ressurreto. Aí Tomé falou assim: o quê? Eu não acredito. Eu só vou acreditar se eu tocar na ferida dele, se eu tocar no seu lado, só então eu vou acreditar que realmente Jesus ressuscitou. Aí as portas estavam trancadas, quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco, paz seja convosco. Jesus já foi direto em Tomé, falou: Tomé, coloca o seu dedo aqui na minha ferida, coloca a sua mão aqui do meu lado, mas não seja incrédulo, mas crente. Aí Tomé tocou em Jesus e falou: meu Deus é meu Senhor. Aí Jesus olhou para Tomé e falou: Tomé, só porque você viu, você creu?
bem-aventurados que não viram e creram. Ou seja, nós não devemos depender de sinais. A gente não precisa depender de sinais para acreditar na vontade de Deus, para acreditar que Ele está no controle da nossa vida, para acreditar que Ele está tomando conta de tudo. Lá em 2 Coríntios 4,18 diz: não atentando nós para as coisas que se veem, mas devemos atentar para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Ou seja, nós não devemos dar atenção àquilo que a gente está vendo, aquilo que é temporal, aquilo que é natural, mas a gente deve dar atenção àquilo que nós não vemos, que é aquilo que é eterno. Muitas pessoas podem falar: mas Israel, Gideão deitou fora uma porção de lã, e vários outros personagens do Antigo Testamento também se relacionavam com Deus baseado em sinais. Jonatas, por exemplo, pediu sinal a Deus. Lembrando, pessoal, que a forma de Deus se relacionar com o povo era diferente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas elas não tinham a presença de Deus como nós temos hoje. No Antigo Testamento, uma pequena parte do povo tinha a presença de Deus, e mesmo assim era por tempo limitado. A presença de Deus ela ficava lá restrita, guardada no Santo dos Santos. E após a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, somente após a morte de Jesus Cristo que o véu rasgou. E hoje, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Hoje, Deus habita em nós. Agora eu vou pedir para o João abrir em outro versículo que está lá em Colossenses 1, do 26 ao 27, que conta sobre um mistério que estava oculto de gerações e gerações, mas hoje ele foi revelado a nós. Colossenses 1, 26 ao 27. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Aleluia, glória a Deus. Amém. Ou seja, tinha um mistério que estava oculto de gerações a gerações por séculos, que o pessoal do Antigo Testamento não tinha contato, que foi revelado para nós, que nem somos judeus, né? Lá diz o seguinte: Cristo em vós é a esperança da glória. Hoje nós temos Jesus Cristo, a forma de nos relacionarmos é totalmente diferente, mas se hoje a forma de se relacionar com Deus é diferente, então como eu posso descobrir qual que é a vontade de Deus para mim? Como eu posso me relacionar com Deus hoje? Creio que para a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender dois planos de Deus. Que Deus, para nós, ele tem dois planos: o plano geral e o plano pessoal. O plano geral, um exemplo que nós temos, está lá em Mateus 28, do 18 ao 20, que diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, essa é a grande comissão. Esse é o plano geral de Deus para todo cristão. Todo cristão tem que cumprir a grande comissão. Todos nós temos que ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Nós temos que batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos que ensinar tudo o que Jesus nos ensinou, tudo aquilo que Ele tem ordenado. E nós não vamos fazer sozinhos. Por quê? Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o plano geral de Deus para todo cristão. Mas, mesmo sendo o plano geral, não quer dizer que nós vamos fazer ele todos da mesma forma. Cada um cumprirá esse plano geral de uma forma diferente. Alguns cumprirão esse plano como pastores, outros cumprirão como mestres, outros como empresários, às vezes como balconista, como dona de casa. Cada um vai cumprir de uma forma diferente. Aí que entra o plano pessoal de Deus. Deus tem um plano pessoal para a sua vida. Deus tem um plano personalizado para você. Ou seja, esse plano pessoal, ele é diferente de tudo o que todos vão fazer.
E uma coisa interessante é que o plano geral de Deus, ele está na Bíblia. O plano geral está na Bíblia, mas o plano pessoal de Deus não está na Bíblia. A vontade revelada de Deus é a palavra dele. Mas lá não fala se você vai ser pastor, lá não fala se você vai ser um professor, se você vai ser um empresário. Você precisa ir além para você entender esse plano de Deus. Mas se não está na Bíblia, Israel, como eu vou entender qual é o plano e o propósito de Deus para a minha vida? Como eu vou ser guiado para mim entender isso? Aí nós lemos lá em Mateus 22, 29, que diz, errais, quer dizer, é isso mesmo, Mateus 22, 29, que diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras e precisamos também conhecer o poder de Deus. E através desse poder, nós vamos entender qual é o plano geral de Deus e o plano pessoal para nós. Nós vamos conseguir entender tudo que Deus quer para nós, nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Lá em Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele fala conosco, o Espírito Santo nos guia. Para isso, nós precisamos entender o poder de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. E hoje, a forma que Deus fala conosco não é por sinais. Não é a gente fazendo jogos, né? Ah, Deus, se o Senhor Deus abrir aquela porta, eu vou passar pela outra. Ou se o Senhor Deus quer que eu trabalhe naquela empresa, não me deixe entrar lá. A gente tem uma forma muito melhor de ser guiado por Deus, que é o próprio Espírito Santo falando ao nosso coração. A Bíblia é o único livro onde o autor ele vive e ele fala conosco. Ele nos ensina a palavra, nos ajuda a entender a palavra e ele nos guia no caminho. Eu lembro de uma história de um rapaz lá do Carisma, onde eu faço curso, e aconteceu o seguinte, né? Esse cara, ele não é da minha turma não, mas aí uma professora estava contando essa história dele aí, um testemunho. Ele estava na igreja, e lá na igreja ele sentiu no espírito dele que ele tinha que sair da igreja, Ele foi e conversou com um amigo que estava do lado dele e falou assim, cara, eu tenho que sair da igreja agora, no meio do culto. E ele saiu da igreja. E eles entraram dentro de um carro. Quando eles entraram dentro desse carro, aí ele seguiu por um caminho, aí o amigo dele perguntando, ô cara, onde que nós estamos indo? E ele, cara, eu não sei para onde nós estamos indo, mas vamos seguindo. Aí chegou num determinado momento, ele é aqui. Aí ele parou. No que ele parou, ele saiu do carro e no meio da rua, no meio do nada, de noite, num lugar vazio, ele gritou, Jesus te ama! Deu um grito, Jesus te ama, um cara muito louco, né? Aí tá, passado um tempo, ele descobriu que no mesmo instante que ele parou o carro, que ele foi lá e gritou, Jesus te ama, tinha uma menina no alto de um apartamento que ela ia se jogar. E ela falou, Deus, se o Senhor Deus realmente me ama, né? Fala comigo. Que foi o momento onde ele gritou, Jesus te ama. E ela foi tocada pelo Espírito Santo ali. E ela mesma deu testemunho na igreja que ele frequentava. O Espírito Santo, ele nos guia. O Espírito Santo, se a gente ficar atento a ouvir a voz do Espírito Santo, a gente vai experimentar o sobrenatural de Deus. Eu lembro que uma vez eu estava querendo, né, viver o sobrenatural de Deus, ainda quero, estou cada dia mais buscando viver o sobrenatural de Deus, mas eu estava, Deus, eu quero experiências contigo, tal, falando com Deus, e uma vez eu saí do serviço para encontrar com um cara para ele assinar um documento. Aí eu cheguei no horário do almoço, e como eu saí no horário do almoço, não deu tempo nem de eu almoçar. Aí eu cheguei na frente do restaurante, e na hora que eu parei na frente do restaurante, eu senti o Espírito Santo falando comigo. É para você almoçar aí no restaurante. Aí eu falei assim, então vou almoçar, né? Falei assim, não, vou almoçar. Tá. Aí quando eu cheguei lá, o cara assinou o documento, ele estava lá numa reunião com outros rapazes, tá? Aí eu sentei um pouquinho mais afastado, e peguei minha comida, tal... E tô lá almoçando, né? Aí eu senti o Espírito Santo falando comigo. Você não vai precisar pagar esse almoço. Aí eu falei assim, aí eu fiquei meio assim, nossa. Aí depois ele continuou falando,
E é para você, quando eles te pedirem, quando eles se oferecerem para pagar, é para você aceitar. E eu falei assim, meu Deus. Aí tá, né? Eu tô lá almoçando. Eu lembro que nesse dia eu tinha pouco tempo que eu tinha feito a manutenção no aparelho. Eu lembro que meu dente estava doendo muito. E a carne estava muito macia, a comida estava maravilhosa. Aí os caras estavam lá comentando, né? Eles, nossa, esse restaurante aqui ganhou como o segundo melhor tropeiro de Minas Gerais. Eu já pensei, nossa, esse negócio deve ser caro. Eu comecei a almoçar lá e nem sabia o preço. Aí tá. Quando a mulher colocou a comanda minha, ela pegou minha comanda e colocou junto com a comanda dos caras. Aí eu fui, terminei de comer, e fui lá e falei com os caras, ô rapazes, me dá a comanda aí que eu vou lhe pagar, e daqui a pouco eu trago aqui para vocês. Aí o cara falou assim, não precisa não é para você pagar, pode ficar de boa. Aí eu falei assim, não cara, eu insisti com os rapazes, mas eles insistiram tanto para mim não pagar, que acabou que eu nem não paguei o alimento. Ou seja, foi algo simples, mas eu senti o Espírito Santo falando comigo. E eu senti também o cuidado de Deus comigo. O Rael. Sim. O Toninho escreveu aqui, Romanos capítulo 8 é um referencial de uma vida digna, entre parênteses, guiada pelo Espírito Santo. Aí nosso pastor Glauber colocou Romanos 8, do 14 ao 17. Posso ler rapidinho? Pode ficar à vontade. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Glória a Deus, que texto maravilhoso. Somos herdeiros, co-herdeiros com o Pai. E muitas pessoas hoje, mesmo a gente sendo herdeiro de Deus, vivem uma vida miserável, né? A verdade é que muitas pessoas vivem dessa forma porque não conhecem o Espírito Santo, não deixam Deus guiar a vida delas. Porque eu tenho certeza que Deus ele nos faz prosperar em todas as áreas da nossa vida. Basta a gente estar atento a ouvir o que o Espírito Santo quer para nós. Porque a vontade de Deus ela é muito melhor do que a nossa, a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável, e a gente precisa sempre estar atento a ouvir a voz do Espírito Santo. Um outro exemplo que a gente tem, está lá em Atos 16, do 6 ao 7, esse você pode ler, João? Que eu não estou... Atos 16, do 6 ao 7, foi quando Paulo foi guiado pelo Espírito Santo. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Ou seja, Paulo ele foi impedido pelo Espírito Santo. Ele queria pregar na Ásia, estava com planos de pregar na Ásia, e foi impedido pelo Espírito Santo. Também estava lá indo para Betínia e também, mesmo assim, foi impedido pelo Espírito Santo. Ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele nos guia em todo o tempo. Basta a gente estar ouvindo, né, a voz, ouvindo o testemunho do Espírito Santo. O que acontece? Eu falei assim que a gente é guiado em todo o tempo, mas depende. Muitas vezes a gente acaba se afastando do Espírito Santo, extinguindo o Espírito Santo. Muitas vezes a gente acaba resistindo ao Espírito Santo. Lá na Bíblia fala, não resistais ao Espírito Santo. E como é que a gente resiste ao Espírito Santo? É se afastando dele. Nós temos uma batalha, que nós temos que lutar ela, todos os dias nós temos essa batalha. Está lá em Gálatas 5,17, que diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, para que não façais o vosso querer, para que não façais o vosso querer. Tem uma ilustração, tem uma analogia que ela ilustra muito bem essa situação, que é o lobo da carne e o lobo do Espírito. Nessa analogia fala que tem dois lobos dentro de nós. E esses lobos estão constantemente em batalha. E qual deles vence a guerra?
vence aquele que a gente alimentar mais. Se a gente alimentar mais a carne, se a gente alimentar mais o lobo da carne, quando chegar a hora da tentação, a carne vencerá a batalha. Se a gente alimentar mais o espírito, se a gente alimentar mais o lobo do espírito, quando chegar a hora da batalha, quando chegar a hora da tentação, o espírito vai vencer. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, mas para a gente ser guiado, a gente precisa estar constantemente alimentando o espírito. O espírito é como se fosse uma chama dentro de nós, que a gente sempre tem que manter ela acesa. E uma coisa muito interessante, tem uma frase que diz que muitos não creem porque alimentam a sua carne com 3 refeições quentes ao dia, mas alimentam o seu espírito com um sanduíche frio por semana. Ou seja, muitas pessoas não conseguem ser guiadas por Deus porque se preocupam muito mais em alimentar a sua carne do que o seu espírito. E é algo que é diário. A gente precisa estar todos os dias se alimentando do Espírito. E nós só vamos conseguir ser guiados pelo Espírito Santo, nós só vamos conseguir andar no Espírito só quando a gente colocar Deus como prioridade na nossa vida. Só quando Deus for prioridade na nossa vida. E prioridade, ela é uma coisa que não se expressa com palavras. Prioridade se expressa com atitude. Ou seja, não adianta de nada eu falar, ó Deus, o Senhor é prioridade na minha vida. Muitas vezes a gente fala com a boca que Deus é prioridade, mas a nossa rotina diária diz o contrário. Nós precisamos estar sendo guiados por Deus, mas para isso a gente precisa ter tempo com Ele em oração, a gente precisa ter tempo com Ele em jejum, leitura da palavra, a gente precisa alimentar o nosso espírito. Ô Israel, o JVP.Benjamin, vulgo meu pai, colocou aqui a citação do Salmo 139, versículo 24, Salmo maravilhoso. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia, glória a Deus, amém. Glória a Deus. Nós precisamos realmente estar sondando as nossas vidas, a gente precisa realmente estar corrigindo a nossa rota, e nós só vamos conseguir corrigir essa rota com o Espírito Santo, sendo guiados por Ele. Pessoal, eu não estou pregando essa mensagem aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém, mas eu estou aqui porque eu acredito que há um clamor no coração de Deus. Eu não quero que você saia daqui hoje, nossa, meu Deus, eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou jejuando, não estou buscando a Deus, minha vida está uma bagunça. É claro que a gente precisa realmente reconhecer que nós precisamos ter uma mudança na nossa vida, mas a gente não precisa buscar a Deus somente por obrigação. A gente tem que buscar a Deus, a gente tem que descobrir o prazer que é estar na presença dEle. O prazer que é estar orando, o prazer que é estar jejuando, o prazer que é estar buscando a Deus. Porque se a gente for buscar a Deus com a motivação errada, é muito provável a gente deixar de receber o que Ele tem para nos dar. Porque a presença de Deus, ela é maravilhosa. É maravilhoso estar na presença dEle, é maravilhoso poder estar buscando a Deus. E só através da presença dEle, da palavra de Deus, que nossa vida será mudada. Muitas vezes nossa vida pode estar um caos por a gente não estar dando a prioridade certa para Deus. Eu lembro também que no princípio, lá na Gênesis 1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra era vazia e sem forma, e o Espírito pairava sobre a face da terra. É muito interessante que o Espírito pairava sobre a face da terra, a terra era um caos, mesmo assim ela era um caos, mas só quando Deus lançou a palavra dele que começou a colocar ordem no caos. Ele disse, haja luz, e houve luz, e haja separação entre o firmamento e as águas, e houve separação. Ou seja, o caos da nossa vida, ele só será resolvido, só será arrumado com a presença do Espírito Santo e da palavra de Deus. Só quando a gente entender as Escrituras e o poder de Deus.
aí nós seremos guiados. Mas para isso a gente precisa estar constantemente buscando a Deus em oração, em jejum. E, meu amigo, busque a Deus, peça a Ele mais sede, peça a Ele essa sede, não por obrigação, mas peça a Ele Pai, eu quero sentir o prazer que é estar na Tua presença. E você nunca mais vai ser o mesmo, porque eu te falo, depois que eu descobri essa fonte, né, que é estar na presença de Deus, estar orando, cara, minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Então, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Glória a Deus. E é isso aí, galera. Temos alguma... Se quiser deixar pergunta aí, algum versículo, como alguns colocaram aí, o Mozart colocou, o pastor Gó colocou aí também. Aí, se alguém quiser deixar algum comentário, pode ficar à vontade. Pessoal, quem tiver um comentário, mais algum comentário, quiser fazer como os outros aí, citar algum texto bíblico, deixar um texto bíblico para a reflexão dos irmãos, pode deixar aí em nome de Jesus. É verdade. Se você não tiver também, coloque aí um nome que esteja precisando das nossas orações hoje. Amém, amém. Né? Para nós estarmos orando também em nome de Jesus. Talvez uma pessoa que precise de uma cura, né, que está enferma, ou precise da maior cura que o homem pode receber, que é a salvação também. Coloque o nome dessa pessoa aí em nome de Jesus. É verdade, é verdade. Amém. Se alguém tiver alguma pessoa aí que está precisando de oração, que está precisando ter a vida transformada, está precisando de cura, de salvação, pode colocar aí, a gente vai estar orando. Tenho certeza que Deus, as nossas orações não vão em vão, não são em vão. Amém. Romanos 8, 28 a 30, o Toninho colocou aqui para os irmãos. Meditação. Realmente, Romanos 8 eu acho que porque o início dele diz, né? Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que não vivem segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Mas andam segundo o Espírito. É verdade. É verdade, realmente. Texto muito bom, texto maravilhoso. E o fim para aquele que anda, que decide andar no Espírito é a vida, né? Porque uma pessoa que ela decide andar no Espírito, na verdade, a primeira coisa que ocorreu foi uma mudança de mentalidade. É verdade, é verdade. E em Romanos, inclusive, diz que a mentalidade do Espírito ela é vida, mas a mentalidade da carne ela é morte. Né? É verdade, é verdade. Romanos, acho que é 12:2. Meu pai colocou aqui. Sim. Peraí, deixa eu ver. A irmã Félia colocou: pela primeira vez amanhã vou sair da minha casa para visitar uma enferma. Quero levar a palavra salvadora de Jesus para esta casa. Aleluia, glória Amém. a Deus, que bênção. A irmã Célia pregou aqui no domingo de manhã e falou que ela teria essa missão amanhã. Sim. Senhor Jesus esteja com você, irmã Célia. Amém, irmã Célia, que uma Deus vizinha lá esteja do prédio dela. Eu ouvi falar que a mensagem dela foi poderosa. Foi poderosíssima. Bênção demais, demais mesmo. Matou a gente de rir ainda. Top demais. Meu pai colocou: parabéns, Israel, palavra abençoada. Toninho colocou: amém, com o Espírito Santo guiando nossas vidas, somos mais que vencedores. Aleluia, é verdade, somos mais do que vencedores. E aí, irmã Célia pediu para que nós estejamos orando para que amanhã, né, Deus a dê sabedoria para que ela amanhã possa tá ali como pessoa, como agente de salvação ali. Amém, na casa amém. Da sua vizinha, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, fechou isso aí. Vamos estar orando para encerrar. Você faz essa oração para a gente encerrar? Vamos. O Toninho já pediu para avisar aqui, ó, pequenos grupos, uma grande igreja, é o tema da próxima segunda-feira. Uma grande igreja? Uhum. Top. Pequenos grupos, uma grande igreja. Amém, irmãos? Então aí, fiquem pessoal, atentos aí. Fiquem atentos, semana que vem, tema uma grande igreja. Como é que é? Nesse mesmo canal? Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Estamos aqui junto. Amém. Então vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nessa noite nós te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade, meu Deus, de podermos, meu Deus, mais um dia, Senhor Jesus, meditar na Tua palavra, Senhor Deus, aqui neste Gessel, meu Pai,
Jesus, que essa palavra, Senhor Deus, tenha tomado lugar nos corações, alcançar do Senhor Jesus o recôndito, meu Deus, da alma, Senhor Deus, aquele lugar que somente o Senhor pode perscrutar. Meu Deus, toma em tuas mãos, alcança, Jesus, e que nós possamos, Senhor Jesus, todos os dias, ó Pai, desde que nós assumimos essa mentalidade do Espírito, ó Pai, andarmos na Tua presença, meu Deus, andarmos conforme a Sua vontade, meu Pai, que essa, Senhor Jesus, essa carne que milita, meu Deus, contra a vida pelo Espírito, meu Deus, seja vencida, ó Pai, para que nós possamos, Jesus, viver, meu Deus, a Tua palavra, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Jesus, ter uma mente, Senhor Jesus, que queira cumprir a lei do Senhor, apesar de nós, Senhor Jesus, estarmos, Senhor Jesus, sendo, ó Pai, carregarmos um fardo, Senhor Jesus, da carne, meu Pai, que nós possamos, Jesus, meditar na Tua palavra, ó Pai, assim nós saberemos que aquele bem que nós tanto queremos fazer, nós faremos com a bênção do Teu Espírito Santo. Meu Deus, abençoa a vida da irmã Célia, meu Deus, dá sabedoria à Tua serva, meu Deus, amanhã que ela estará ali visitando, meu Deus, a sua vizinha, meu Deus, usa com poder, meu Pai, que não seja ela, mas o Teu Espírito Santo instruindo e orientando a Tua serva, em nome de Jesus. Nós te dando graça, obrigado por cada vida que esteve aqui conosco.